E aí ele começou a estudar a Bíblia. Começou a estudar a Bíblia para dar aula da Bíblia. Interessante, né? Então ele começou a estudar mais a Bíblia, para que ele desse então essas aulas na faculdade de Wittenberg. Ele começou inclusive a lecionar na sua língua, na língua alemã. Ele não ensinava na língua latina, tá? Ele não falava o latim, ele estava o quê? Ele falava no vernáculo, na língua dele. Se fosse aqui no Brasil, seria em português. E aí foi nesse período aí, foi até 1516. Então nesse período foi quando ele abriu lá a Bíblia nos seus estudos, e ele foi lá no primeiro capítulo de Romanos, verso 17, e leu lá, porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E aí ele abriu os olhos. Caramba, o justo viverá pela fé. E o que a igreja tem ensinado? A igreja tem ensinado as indulgências, a igreja tem corrupção dentro da igreja, a igreja está tentando tomar o terreno dos outros, a igreja está tentando dominar o mundo, e a igreja quer impor algo à sociedade que não é o correto. E aí ele descobre que a salvação não vem pelos sacramentos, não vem pelas indulgências, mas vem pela fé. Foi quando a giripoca então pior. Quando ele se levantou, ele começou então foi quando ele se levantou e publicou as suas 95 teses contra a igreja, contra as indulgências. E aí começou a ver até a gente não vai falar sobre isso, mas começou as solas, né? Ele falou sola escritura, só a escritura. Então só a escritura dava base para que você realmente fosse salvo através da salvação em Jesus pela fé. Então ele foi influenciado por Agostinho, foi influenciado por Staupitz, mas principalmente Lutero foi influenciado pelo Evangelho, pela salvação, pela fé, pela graça. Em 1517 já estava esse rolo formado, o Tetzel já sabia de tudo que estava acontecendo, então começou quer dizer, já estava vendendo indulgência, ele duplicou a cobrança, ele forçou ainda mais a exploração, ele brigou ainda mais a exploração. Foi nesse momento que ele falou mesmo em que a salvação, para ser salvo não precisava nem pedir perdão, era só comprar as indulgências. Então foi algo que para Lutero a gota d'água. Tanto é que 31 de outubro de 1517 ele fixou lá as 95 teses contra a indulgência no castelo de Wittenberg. Então lá ele fala sobre os abusos da igreja e tudo mais. E gente, mas a história acabou aí? Não, a história continua. Então vou tentar falar rapidamente para a gente, antes de 4 meses terminar. Então, gente, entre 518 e 521, ele acabou nesse período chegar ao ponto de admitir que a igreja não queria ser reformada, a igreja não queria mudanças. E aí foi a situação dele se separar da igreja. Não teve outro jeito. Por quê? Porque em 518, logo depois, né? Não sei se é um ano depois, mas 31 de outubro, 518, vamos falar assim, 2 meses. Logo depois ele foi chamado a uma cidade de Heidelberg, também na Alemanha, para expor seus pensamentos e também para ser refutado em relação aos pensamentos. Só que Martinho Lutero, ele não quis nem saber. Ele não quis nem saber da situação. Ele expôs mesmo, mas aí ele não parou por aí as cobranças em cima de Lutero. Não foi só em 1518, foi mais também. Mas ele recebeu uma ajuda nesse período. Depois que ele veio nesse primeiro embate em Heidelberg, ele voltou para Wittenberg e aí recebeu uma ajuda. Chegou lá no castelo de Wittenberg, na igreja, um camarada chamado, outro padre chamado Melanchthon.
Melanchthon, ele de repente a gente deixa ele passar, só que na verdade ele foi muito importante. Ele foi muito importante. Vamos dizer assim, Lutero era aquele cara que tinha sua teologia, na verdade. Sua teologia não tinha a voz, era o cara que falava. E Melanchthon era o teólogo, era o cabeça pensante da reforma que colocava de repente no papel tudo aquilo que o Lutero pensava. Então Melanchthon ele veio e se juntou a Lutero nesse período. E entre 518, Lutero ele pregava que a única autoridade era a Bíblia, e ele teve, como eu falei anteriormente, ele teve a ajuda do nosso amigo chamado Frederico. Ele era o príncipe da Saxônia, era um dos que ajudavam a eleger o imperador do Sacro Império Romano Germânico. E ele naquele embate que teve, que eu falei anteriormente, com Tetzel, ele só saiu vitorioso em parte porque teve o apoio do Frederico. Se não tivesse esse apoio do Frederico, de repente ele já tinha pensado em correr do barco, porque a pressão em cima de Lutero ele era muito grande. Tá? Mas aí, gente, vocês acham que parou por aí a pressão da igreja? Não, pô, tem um padre, tem um monge na Alemanha pregando contra as indulgências e pregando contra o Papa. Mas aí o aconteceu, a igreja conclamou mais um concílio não, né, uma reunião em que chamou então Lutero, foi para Augsburgo em 1518, depois a gente vai ver Augsburgo em outra data também, mas é Augsburgo em 1518, onde Lutero enfrentou o cardeal Caetano. Também no filme Lutero vocês vão ver esse camarada. Tá? Então o Lutero ele foi confrontado e o cardeal pediu para que ele se calasse, para se retratasse, mas Lutero mais uma vez se recusou em fazê-lo, em 1518. A Igreja Católica parou por aí? Não. Pressionou de novo, e aí em 1519, um mensageiro do Papa, não estou lembrado o nome do cara, foi até Lutero e pressionou muito, de forma que Lutero silenciou. Lutero parou de falar sobre reforma protestante, sobre reforma na igreja, naquele períodozinho. Durante aquele períodozinho, foi rápido, não demorou muito não. Em julho do mesmo ano, 1519, Lutero foi chamado de novo na Igreja Católica para se apresentar aos padres da igreja, e tinha um cara chamado John Eck, e esse cara também era muito bom de palavra e colocou Lutero numa situação em que Lutero não sabia mais o que falar, o que fazer, não sabia mais da forma de agir, a forma de pensar. Tanto é que Lutero ele foi obrigado a aceitar as ordens do Papa, que o Papa com certeza iria excomungá-lo. E quem queria ser excomungado? Hoje em dia as pessoas que são excluídas da igreja às vezes nem se preocupam, né? Ser excluído da igreja, besteira, né? Mas naquele passado não muito antigo, na verdade, as pessoas não queriam ser excomungadas. E Lutero, nesse concílio, ele colocaram Lutero entre a cruz e a espada. E se você não para com isso, você vai ser excomungado. Então para. Então eu aceito as ordens do Papa e vou parar de confessar os ideais dos pré-reformadores lá no passado, que Lutero ele continua nos pensamentos. Então, só que isso não durou muito tempo. Um ano depois, em 1520, Lutero ainda vendo toda aquela situação que a igreja fazia, Lutero falou assim: gente, eu tentei reformar a igreja através da religiosidade, através da fé.
Eu vou ter que mover um pouco mais. Quando ele fez o quê? Um apelo à nacionalidade. Quando ele fez um apelo aos príncipes germânicos, aos alemães. Então ele fez 3 folhetos, 3 livretos. O primeiro livreto ele chamou assim, Apelo à Nobreza Germânica. Então esse apelo à nobreza germânica ele atingia, ele batia nos ideais nacionalistas, batia assim, falava assim para os nobres, para os príncipes, para a elite germânica, para o povo germânico. Vem cá, o cara é estrangeiro, vai fazer isso que está fazendo? Não pode. E aí depois, no mesmo ano, ele lançou um outro livreto chamado Cativeiro Babilônico, que ia de encontro aos sacramentos da Igreja Romana, e que na verdade nesse livreto ele falava sobre a graça, né? Sobre a graça. E aí o terceiro panfleto, o texto era sobre a liberdade do homem cristão. O que acontece? Ele batia de novo na teologia romana, em que os sacerdotes eram seres supremos e que, na verdade, o sacerdócio agora era algo individual. Era você e Deus, era eu e Deus, era o povo, era o indivíduo com Deus. Então isso fez com que chacoalhasse a nação germânica, chamasse o povo assim, para uma revolta religiosa, no qual a igreja dominava. E aí, a partir disso, então, em 1520, o Papa Leão X excomungou o Martinho Lutero. Em 1520, então, ele foi excluído da Igreja Católica e, a partir de então, começa a se formar a Igreja Luterana. Interessante que ainda em 1520, o imperador do Sacro Império Romano Germânico manda prender Martinho Lutero. Se prender, não. Vou falar, se pega Martinho Lutero vai morrer, né, por causa dos seus ideais, dos seus pensamentos. Martinho Lutero, ele nessa ordem de prisão, saiu de um concílio do Carlos V, imperador, e na volta para casa, sorte dele que tinha a proteção do príncipe Frederico. Na volta para casa, pegaram o Martinho Lutero, sequestraram o Martinho Lutero e colocaram o Martinho Lutero num castelo, Wartburg, na Alemanha, onde ele ficou até 1522. Se Martinho Lutero não fosse sequestrado por Frederico e seus amigos, provavelmente ele seria morto pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V. Então, gente, nesse período aí, de 521, 522, que ele ficou lá no castelo, ele conseguiu traduzir o Novo Testamento para o alemão. Somente a Bíblia toda foi traduzida em 1534, nesse período. Lutero, ele naquele período seja bem-vindo, Cristiane. Lutero foi naquele período um herói nacional, porque ele abriu os olhos de uma nação, não só religiosamente, mas politicamente, economicamente. Mas sabe, gente, tudo não é tão lindo quanto a gente imagina que seja, né? Tudo não é tão lindo quanto a gente imagina que seja. Então, quando você... assim, Lutero estava num castelo forte, a minha irmã falou agora aqui. Fez lembrar até aquela música, né? Até com um canto gregoriano. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Chega, eu não sei cantar muito bem. Então, gente, a partir daquele momento, a partir daquele período, Lutero se separou da Igreja Católica. Só que havia alguns embates dentro da Reforma. Havia outras situações. Lutero ele tinha um viés humanista. E tinha um outro camarada chamado Erasmo de Roterdã, um humanista católico, era amigo de Lutero, que tinha suas concepções parecidas com Lutero, mas que se separaram. Se separaram por motivo de não somente dos pensamentos de livre-arbítrio, que
era um pouco diferente de Erasmo, mas não foi só isso. Erasmo, quando percebeu que toda a onda reformista iria se separar da igreja, Erasmo falou assim, não, da igreja eu não quero me separar de você. Então se separaram Erasmo e Lutero. Erasmo era uma força para a reforma, só que ele viu que, gente, eu não quero sair da igreja não, você foi excomungado, cara, eu vou ficar na igreja, e Erasmo ficou. E essa foi uma das situações aí das perdas do movimento reformista. Outra perda do movimento reformista é que Lutero ele tinha um apoio do pessoal dos camponeses, tá? E os camponeses eram formados muito, não vou falar que é a maioria, mas eram formados também pelo movimento anabatista. Os anabatistas era uma visão religiosa um pouco diferente de Lutero, né? Então esse povo ele já viviam diferentemente da Igreja Católica do que o Lutero. Lutero separou, eles já eram separados da Igreja Católica os anabatistas. Eles criam como se como se cria a igreja primitiva, tá? Então eram os anabatistas. Só que o seguinte, o que acontece? Ainda em 1525, esses camponeses, esse pessoal misturado com os anabatistas, eles viam em Lutero que Lutero pregou a liberdade. Só que naquela época eles eram presos dentro da sociedade, eram servos. E aí tudo aquelas palavras de Lutero em relação à nação, em relação à sociedade, economia, fez com que eles falassem, agora nós somos livres. Nós somos livres agora. Então nós podemos viver as nossas vidas. Nós queremos essa liberdade de fato. E aí, começaram a bater de frente com algumas orientações, algumas situações do governo, da sociedade, dos príncipes. E aí começou uma revolta dos camponeses, porque os camponeses queriam essa real liberdade. Os camponeses não queriam apenas liberdade espiritual, os camponeses queriam liberdade material, queriam liberdade física, que eles ainda não tinham conseguido atingir, eles não conseguiram ainda chegar a essa liberdade. E aí começaram a se revoltar pelos ideais libertários da pregação de Lutero. Tá bom, aí Lutero chegou, viu essa briga toda, ele tentou fazer tentou conversar com os camponeses, né? Até conhecido como a Demonstração da Paz, em abril de 1525. Então ele conversou com esse pessoal, só que não resolveu. Tinha um camarada também que era muito amigo de Lutero, Mutzer, que estava envolvido também nessa confusão toda. Gente, era revolta. O filme Lutero vai demonstrar isso. Depois vocês veem o filme. E aí aconteceu, gente? Lutero não conseguiu resolver o problema. Ele viu que aquela revolta camponesa misturada com a anabatista, aquela confusão toda, viu que poderia trazer um grande problema para a reforma protestante. O que ele fez? Chamou os príncipes e entregou um seguinte panfleto contra o bando assassino e salteador que pusesse fim à desordem. O que os príncipes fizeram? Mataram apenas 100 mil camponeses. 100 mil camponeses. Coisa básica, né? Então, gente, a revolta, Lutero saiu perdendo em relação a isso, porque ele de certa forma, ele autorizou a morte desses camponeses misturados com os anabatistas, porque na concepção dele iria atrapalhar a reforma. Não que não estava trazendo transtorno, claro, uma revolta dentro de vários principados, claro que vai trazer um grande problema. E só que Lutero ele acabou sendo, não vou falar omisso não, ele acabou admitindo uma mortandade dessa para não atrapalhar um bem maior, que seria a reforma protestante nacional, tá? Agora é interessante, gente, falar que eu não falei isso,
Lutero ele separou, ele conseguiu separar a igreja, vamos falar assim, reformou, certo? Ele com essa reforma protestante, ele tirou parte da igreja da mão dos romanos e outra parte da igreja caiu na mão dos príncipes. Virou uma igreja nacional, tá? Mas isso aí a gente vai comentar daqui a pouco, não vai muito a fundo, tá? Até pelo fato que já são quase 4h30 e o assunto não acaba. Então, gente, outra situação que Lutero ele não conseguiu, ele se lembra do Zwingli que eu falei no início do nosso bate-papo? Zwingli, ele, não vou falar que ele eram amigos, mas tinha o mesmo ponto de vista de reformar a igreja. Só que Zwingli e Lutero abriram. Ninguém mais conversava sobre reforma porque o grande problema era a ceia. O grande problema do Zwingli e Lutero para ficarem unidos na reforma, porque o Zwingli ficou na reforma suíça e Lutero ficou na reforma na Alemanha, foi que Zwingli ele cria de forma diferente na ceia. Zwingli cria igual nós temos hoje. A ceia é um memorial, uma lembrança. Só que Lutero ele ainda tinha aquele pensamento romano da transubstituição, que ele trouxe todo. Então, na cabeça de Lutero, Cristo estava presente na ceia. Tá? Cristo estava presente, a presença física. Não é presença espiritual não, tá, gente? Presença espiritual a gente fala que está. Mas é a presença física nos componentes da ceia ali. Então, eles abriram. E aí, gente, para findar esse trechinho que a gente já está terminando realmente, a gente está terminando, tá? Para findar esse ponto aí, para realmente montar a igreja luterana, em 1530 foi chamado um novo concílio. Olha quanto tempo já passou, desde 1517, né? 1530 foi chamado um concílio, tá? Dieta de Augsburgo, e o nosso amigo Melanchthon ele levou um documento já com tudo. Claro que foi Lutero que autorizou, os dois fizeram o documento. Vamos falar assim, a Confissão de Augsburgo é o catecismo da igreja luterana até hoje, tá? É o credo oficial deles, e aí ele foi levado para esse dieta de Augsburgo, onde aceitaram essa dieta e aí se tornou o credo até hoje da igreja luterana. Depois, se os irmãos quiserem pesquisar melhor sobre isso, vai dar um pulinho na igreja, assim, a igreja luterana, o site eu acho que é igrejaluterana.com.br, e vai falar sobre essa dieta do Augsburgo. Mas, gente, parou por aí? Não, a reforma só estava começando. E nesse período, gente, depois de 1530, depois da dieta de Augsburgo, aí formaram os príncipes protestantes, que eram vários príncipes na Alemanha. Tinha um príncipe católico e príncipes protestantes. Então, os príncipes, em 1531, eles formaram então uma união chamada Liga Esmalcada. Nome feio, né? Precisa ver escrito. Esmalcada. Então, esses camaradas formaram esse grupo para o quê? Para combater o catolicismo. As guerras, uma boa parte das guerras tem fundo religioso, e essa não foi diferente. Então, a religião foi motivo de grandes guerras, e essa foi uma delas. Então, gente, nesse período de 1530 eles formaram. Em 1546, Martinho Lutero morreu. Em 1546, Martinho Lutero morreu, mas a reforma protestante não morreu. Tá? Martinho Lutero morreu, mas a reforma não morreu. Lembra de Melanchthon? Melanchthon continuou a reforma. Mas foi nesse período que o imperador do Sacro Império Romano Germânico, lembra dele que eu falei que o Sacro Império Romano Germânico era um puxadinho da Igreja Católica? Lembra? Então Carlos V declarou guerra aos príncipes da Saxônia, que também fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, só que eram protestantes.
E aí começou a guerra de 1556 a 1552. E foi gente morta para tudo que é lado. Só que não chegava um fim nunca. Morria gente, mas e guerra religiosa sim, gente. A gente tem observado isso. Até na França houve aqueles atentados por causa da religião. E aí, gente, chegou um ponto que como não tinha como vencer nenhum lado nem o outro, então foi declarado trégua. E aí em Augsburgo fizeram um tratado de paz em 1555, tá? Depois os irmãos podem pesquisar mais a fundo, a paz de Augsburgo em 1555. E ali o que acontece? Foi determinado que se um reino, se um principado na Alemanha, o príncipe fosse protestante, todos seriam protestantes. Desse jeito. Se um príncipe fosse católico, todos seriam católicos. Então, se você é católico, fosse do Principado da Saxônia, você ia ter que ir para o Principado da Boemia. Se o Principado da Boemia fosse protestante, você tinha que ir para a Saxônia. E assim vai. Tá bom, gente? Então, foi desse jeito que aconteceu a guerra. Claro que eu fui bem rápido em termos da guerra. Falando realmente agora, eu falei um pouquinho do lado ruim, lado que a gente quase não fala da Reforma Protestante, mas voltando para o lado super bom da Reforma Protestante, Lutero foi um gigante na igreja. Ele influencia até hoje. A Reforma Protestante foi algo muito importante para as igrejas protestantes e para as igrejas evangélicas. Depois eu chego lá nesse ponto de protestante e evangélica na minha concepção. Lutero, ele elaborou os catecismos para a igreja luterana, ele fez as apostilas. Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão, tá? Traduziu a Bíblia para o alemão, só se pregava em latim, só se falava em latim na igreja. Pense, um analfabeto que não sabe nem falar o alemão vai saber o latim, tá? Nesse período ele fez eu esqueci a forma de falar como se faz uma música. Ele fez a música Castelo Forte. Ele também, nesse período aí da reforma, ele começou a estabelecer educação. A educação muito importante. A educação nos países protestantes, você vê a diferença de uns países que não são totalmente mais protestantes, né? Porque a contemporaneidade vai mudando as pessoas. Mas é diferente. Você vai ver na Alemanha como é que a Alemanha é formada, você vai ver na Suíça, na Holanda, esses países com bases protestantes, você vai ver que as pessoas têm um outro nível educacional. Então ele, nesse período de 1524, 1530, ele formou escolas, formou universidades, tudo Martinho Lutero fazendo isso. Ele não era só a base, ele pensava no além também. E algo muito importante, Lutero ele conseguiu colocar a pregação do Evangelho no seu devido lugar. Ele conseguiu trazer aquela igreja para mais perto da igreja primitiva. Ele utilizou do renascimento, do humanismo. Lutero conseguiu trazer que hoje a gente às vezes reclamamos do humanismo, do renascimento, mas o Martinho Lutero conseguiu trazer o melhor disso, o melhor do individualismo, para demonstrar que a pessoa só é salva pela fé individual em Jesus, não a coletividade. Antigamente, na Idade Média, para o início da Idade Moderna, era um coletivo, era tudo igual, éramos estatísticas. Se um homem morre, o outro homem assume. Só que Lutero conseguiu trazer isso para a sociedade naquele período, esse individualismo, essa individualidade na fé, essa individualidade no sacerdócio, através da Bíblia e com base no humanismo, no Renascimento, em Agostinho. Quer dizer, então, Lutero ele conseguiu trazer essas mudanças que até hoje nós temos. Então, hoje nós somos o que somos por ajuda da Reforma Protestante. Não é que eu penso um pouco diferente dos batistas serem protestantes. Os batistas foram formados em 1600 caquinhos, se não me engano, 1612.
da perseguição do rei James I na Inglaterra. Então eles fugiram para a Holanda. Da Holanda esse Joseph Smith, que era metodista, se uniu aos menonitas. Os menonitas eram um grupo anabatistas. Olha onde eu estou chegando, viu? Era um grupo anabatista. Até hoje existe igreja menonitas. Até nos Estados Unidos nós temos igreja menonitas. Vem de Simon Menon. Ele era um anabatista. Então os ideais anabatistas foram passados para Joseph Smith, que Joseph Smith, quando voltou para a Inglaterra, formou a primeira igreja batista mundial. Então, gente, Martinho Lutero, ele trouxe uma grande probabilidade de mudanças religiosas para nós. Depois foi perpassando por Zwinglio, por Calvino, por outros mais, e só que hoje nós comemoramos 503 anos graças a Martinho Lutero. Seja bem-vindo, Marambaia. Graças a Martinho Lutero. Eu não tenho tempo hábil para nós lermos as 95 teses, tá? Até pelo fato que já são 4h35, já temos 1h35 de live. Eu achei que fosse ser mais rápido, mas nós não conseguimos. Então, depois os irmãos podem dar uma pesquisada sobre 95 teses. Tem algumas aqui que eu gostaria de ler para os irmãos. Tese 5, fala assim, 5 e 6. O Papa não quer nem pode dispensar de quaisquer penas, senão daquelas que impôs por decisão própria dos cânones. O Papa não pode remitir culpa alguma, senão declarando e confirmando que ela foi perdoada por Deus, ou, sem dúvida, remitindo-a nos casos reservados para si,